Olá, começa agora mais um Frente a Frente e nossa entrevista hoje é com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA, engenheiro civil Fernando Dacal. Entre outros assuntos, o que me motivou a convidá-lo ao nosso programa desta vez foi o desabamento do teto, das paredes e da fachada do Museu de Arte Sacra Pierre Chalitta, ocorrido recentemente, né? E aqui no centro de Maceió. Bem, eu agradeço antecipadamente ao senhor Dacal por estar aqui conosco e eu lembro que em outubro de 2018 o senhor esteve aqui no programa e fazendo um alerta sobre a importância, né, da manutenção predial, sobretudo de prédios antigos, né? E aí se enquadra, claro, nesse contexto, o Museu Pierre Chalitta. E há uma lei municipal também aprovada em 2012 que obriga a fazer essa manutenção, né? E preventiva e periódica desses prédios, sejam eles públicos ou privados. Daí eu pergunto o que é que está acontecendo em Maceió, porque não é só o Museu Pierre Chalitta que teve esse desabamento do teto, não, e das paredes e da fachada. Tem muitos prédios aqui em condições, digamos assim, a gente não tem a ideia do que pode acontecer. E a fiscalização, porque o que é que está acontecendo em relação ao quadro que se encontra e a fiscalização do poder público em geral? Gorete, é um prazer mais uma vez voltar aqui para dar entrevista a você. Mas é triste a gente voltar para o canto da perua. Nós estamos batendo nisso há muito tempo. São dois pontos. Um é a falta da inspeção, a falta do cumprimento de uma legislação, né? Que é a Lei 6.145 de 2012. Maceió foi uma das primeiras capitais a ter uma lei de inspeção predial e não se cumpre. Letra morta, né? E a segunda é o desmonte da engenharia pública. Eu tinha essa entrevista marcada aqui para o horário e tive que rodar boa parte da cidade para chegar aqui, porque nós estamos, desde ontem, com uma via pública importantíssima. Interditada por, eu acho que não chega a 100 pessoas que estão prejudicadas. A interdita a rua prejudica 100 mil, 200 mil pessoas que estão indo para o seu trabalho e não se toma providência. E interditado por quê? Porque tem uma obra que foi feita que não tem condições de habitabilidade, porque não comporta a atividade para a qual ela foi construída, que é o mercado pesqueiro, não é? Então, a falta da engenharia pública leva o quê? Leva um gestor público a inaugurar uma obra e uma obra que está quase um ano sem poder ser ocupada. A questão dos recursos, né, que não são bem aplicados e a falta do atendimento da obra em si, não é? A gente vai ficando... Desperdício. A gente vai ficando idoso, e eu estou nesse 6º ano de CREA, e a gente vai ficando mais reflexivo, e está vendo a mesma coisa acontecer. Aí roda, aí vem para recurso, é recurso. Enquanto o nosso Congresso está discutindo quem é que vai dar ordem para gastar, não está discutindo com que é que precisa ser gasto. A aplicação desses recursos, as prioridades, né? Então, isso é um reflexo do Brasil. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, mas ele foi torto desde o início, né? Foi descoberto por acaso, teve governo sem ter povo, teve banco sem ter dinheiro, e a gente tem que pagar por isso. Mas essa da inspeção, aí eu falei com uma pessoa, e a pessoa disse, infelizmente não houve morte. Houve morte, que ali embaixo tinha peças de arte. Não se pode caracterizar apenas a morte humana, história, né? Apenas não, a morte humana. É a história da arte sacra alagoana. É a história de artistas que deram sua contribuição, que continuam vivos no nosso meio. Não houve uma morte de um cidadão, mas acontece por quê? Porque não se cumpre a lei. Não se cumpre a lei por quê? Porque não se cobra. Não se cobra por quê? Porque o poder público não tem profissionais para fazer isso. Para fazer a fiscalização, a inspeção periódica. Para cobrar a inspeção. A realidade porque isso cabe à prefeitura, né, de Maceió. A obrigação é da SEDET, né? E como a lei é municipal, cabia o poder legislativo fiscalizar também. Né? A gente bateu muito nisso quando do episódio do bairro do Pinheiro,
não é? Que a gente vinha mostrando que se precisava a inspeção, e agora vai ter que ser feitas as inspeções para poder avaliar os danos. Não é? Então, perdemos o quê? Um bom ano. E quem está contratando as inspeções? Quem é? É a Geni do caso, que tirou muita pedra. Mas é a nossa realidade. É tudo muito contraditório, não é? Aí, tudo bem, não morreu ninguém, mas Fortaleza morreu. E a lei de Fortaleza é posterior a daqui, um mês depois, também não era cobrada. Então precisa se acordar para isso. Pois não. Claro, precisa se acordar para isso. Eu entrei aqui e a gente está vendo que no prédio da Assembleia está sendo dado manutenção. Quem é que define a manutenção? É a inspeção. Você faz a inspeção para poder ir a uma norma técnica que regula como deve ser feita a manutenção. Por outro lado, a gente também vê, ou paralelamente, muitos prédios, né, em Maceió que se transformam em estacionamento da noite para o dia. Isso, do ponto de vista também da fragilidade, da vulnerabilidade que coloca nesses prédios, é algo assim chocante. Se andarmos pelo centro de Maceió, a gente vai ver que as fachadas de prédios antigos estão tomadas de planta, que nasce ali, né? E se transforma assim em casarões completamente abandonados. Está aí a olhos vistos. O que pode ser feito do ponto de vista da sociedade organizada para que o poder público faça o seu papel? Primeira coisa é nós cobrarmos, como o CREA vem cobrando, a inspeção predial. Não é? Tem multa? Tem as punições estão previstas na lei. Só que o CREA não tem competência legal para isso. Nem poder de polícia, né? Nós mandamos lá na Fundação PR Chalita. E o que nós podemos cobrar é quem é o responsável pela inspeção. Que nós sabemos que não tem. Né? Não tem. Até pelas dificuldades que passa, que não se valoriza a cultura, não se valoriza a educação, imagina cultura. Né? A gente tem ideia porque a gente não tem cultura. Eu sou de uma geração que consegui ter uma oportunidade de ver muita coisa. Não sou um conhecedor de arte, nem, mas tenho um pouquinho de cultura. Mas nós fizemos um trabalho dos 50 anos do CREA, que é um livro com a história do CREA, dos 50 anos. Isso foi colocado uma foto da Praça dos Palmares, e das pessoas que estavam trabalhando no projeto disse, olha, está aqui o Hotel Bela Vista. Eu digo, não, aí não é o Hotel Bela Vista. Ele estava me mostrando o prédio do antigo IPASE, que é do INSS, que junto tem um prédio do antigo IAPETEC, que foi resgatado por uma empresa privada, todos desocupados, mas infelizmente esse não é o Hotel Bela Vista. O Hotel Bela Vista era dos prédios mais bonitos que eu conheci. De Maceió, não. Pois é. Ele foi derrubado. O Hotel Bela Vista é o prédio do INSS, que também está desabitado. Não, e totalmente... Que agora estão discutindo se vai a demolição, se não vai, que não tem que demolir, a estrutura está boa. Isso foi feito uma inspeção em 2014, que já era para ter sido feita outra, e que os engenheiros fizeram, disseram, não, que a estrutura estava boa, precisava o quê? De alguns serviços de manutenção. Mas aquilo ali não pode estar habitado, aquilo ali não pode estar com cidadão que trabalha no centro. Uns postos de serviço, né? Aquilo ali não poderia ser, aqueles prédios que estão desabitados, um shopping popular para devolver a Rua do Comércio ao cidadão, não é? Tá aquela nojeira, um bocado de barraca no meio da rua. Você não insalubre, né? Insalubre. Então, é isso que o gestor precisa ver. Enquanto a gente está aqui discutindo a melhoria da cidade, os outros estão discutindo política, quem é candidato, quem não é, mas a gente não tem proposta. Bem, o cumprimento da legislação, a gente percebe que não está sendo cumprida, não é? Não está sendo feita, mas no caso do Museu PR Chalita, essa discussão chegou ao plenário da Assembleia e foram colocadas algumas questões, por exemplo, como a possibilidade de ver isso conjuntamente Estado e IPHAN, que é um órgão do governo federal. Como o senhor vê essa questão? Nós mandamos a fiscalização lá e foi detectado o quê? Tem uma parte da coberta que foi feita manutenção, mas por falta de recursos parou na metade. Foi a metade que caiu. Foi a metade que caiu. Né?
Aí você vai para a história do negócio. O prédio é um prédio público do Estado, cedido em comodato a uma pessoa que cuida muito da história, da cultura, das artes em Alagoas, que é da família do Pierre Chalita, certo? Mas precisa ter apoio público, precisa ter apoio privado para que mantenha isso. Mas a gente não tem cultura. Você vai aqui, o pessoal aqui não tem cultura de valorizar o que é museu. Agora, sem falar os mesmos que não valorizam aqui em Maceió, quando vão a Paris, pagam para entrar no museu. No Louvre. Louvre. Pois é, né? pois é. Eu paguei agora em Piranhas para dar uma volta no museu que tem em Piranhas. Né? E bem cuidado, E né? bem cuidado, né? Pequeno, tal, Sim. só com peças de lampião. Mas a gente percebe, mas é uma história. Pois é, né? que é bem cuidado. Então, a gente precisa valorizar isso aí, porque... Valorizar e criar plateia, né, por meio das escolas da educação, no incentivo à cultura, porque, de qualquer maneira, os museus existentes aqui, nos finais de semana, estão fechados. Né? É quando as pessoas poderiam ter a chance de visitá-los. Né? Em geral, é assim, eles estão fechados. E os guias turísticos precisam ser orientados para que leve as pessoas para o que a gente tem de cultura do Estado. Mas não, aí leva para o Mirante de São Gonçalo para jogar periquiti, que a gente contava para jogar jogo de dominó, dizendo que vai conseguir um milagre. É bonito, lindo, mas a gente tem cultura, a gente tem que vender essa cultura. Né? Até, uma certa feita, eu tive com o prefeito e disse, entre os seus melhores secretários está o secretário de Cultura, porque estava resgatando. Mas eu acho que começa a faltar dinheiro, aí corta, estava resgatando a nossa cultura, estava resgatando a praia com o nosso folclore, para o turista ver. É isso que precisa. Então é difícil para a gente aqui. O que a gente vai fazer aqui com o Museu Pierre Chalita? Pois é. Vai penalizar? E a gente sabe que o museu não arrecada, o museu não tem condição de ter engenheiro, tem que ter muito bom, está sendo discutido aqui na Assembleia. Pois é, diante do que aconteceu, urge uma solução, nem que seja paliativa, porque estamos entrando na quadra chuvosa, né? A situação pode piorar. Não, com certeza. Eu espero que essa discussão que começa aqui, que às vezes nós começamos uma discussão aqui, se toma, dá um encaminhamento e não chega a um final. Exatamente. Não é? Às vezes a gente... As leis que são criadas muitas vezes, a maioria das vezes... A lei é municipal, pois quem tem que cobrar? Se tiver uma lei estadual, quem é que tem que cobrar? O representante do povo. Né? É isso que precisa. Não valeria, no momento, uma articulação com setores envolvidos, setores culturais, o CREA junto também, para dar esse respaldo, né? E representantes, tanto da Prefeitura, Governo Federal e do IPHAN, definirem uma reunião para ver a solução, encontrar uma solução para esse problema? Tem que se encontrar, e eu acho que, como você falou, que a Assembleia se preocupou, a gente poderia até começar aqui, até por ser um prédio público estadual, o patrimônio é do Estado, está em comodato, mas é do Estado. E a cultura, eu acho que o poder público tem que se preocupar com isso. Eu acho que a gente poderia discutir o CREA às ordens. Pois bem, nós vamos agora, senhor Darcal, vamos para o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Esse novo coronavírus, que apareceu agora na China no final de 2019, é transmitido provavelmente pelas secreções respiratórias, tem causado manifestações clínicas semelhantes à de uma gripe. Febre, dor de garganta, dor no corpo, tosse, falta de ar. O que é que nós devemos fazer para nos proteger? Lavar sempre as mãos com água e sabão em torno de 60 segundos, ou então usar o álcool em gel, que é também muito útil para esses casos. Lembrar de, ao tossir, ao espirrar, usar um papel descartável ou a prega do cotovelo para espirrar ou tossir, evitando assim a dispersão das partículas respiratórias no ambiente. Não levar com frequência as mãos ao rosto, ao nariz, à boca e limpar as superfícies ao seu redor para diminuir a contaminação pelo vírus.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA, aqui no estado, o engenheiro civil Fernando Dacal. Nosso assunto, a fiscalização, não é? Inspeção em prédios públicos, ações preventivas que podem evitar, por exemplo, o que ocorreu agora recentemente com o Museu de Arte Sacra Pierre Chalito, o desabamento do teto, das paredes e parte da fachada daquele importante museu. Mas vamos aqui estender a discussão para o que representa na prática a lei municipal de 2012, não é, que abrange prédios públicos, mas também privados, como também hospitais, unidades de saúde, viadutos e pontes, não é, que cobra-se dessas instituições, sejam elas públicas ou privadas, não é? Os laudos técnicos que viabilizem a segurança, não é, desses imóveis. E nesse aspecto, hoje, se a gente for fazer uma avaliação por setor, qual é o setor mais crítico do ponto de vista dessas inspeções? Hoje é prédio público e obras de arte, como pontes, viadutos, né? A gente precisa se preocupar. A vida útil, não é? Principalmente manutenção de pontos, que a gente também foi um assunto que a gente teve que cobrar e bater, a sociedade bateu muito. Porque hoje, com o advento das redes sociais, embora o Humberto Eco diz que a rede social deu vezes imbecis, e deu mesmo, mas às vezes ajuda. Então, aquela ponte mesmo da Lagoa de Roteiro, precisou que as pessoas passassem embaixo, filmassem, fotografassem, mandassem para o CREA, a gente cobrasse. Então, até que o governo viu que o caso era sério e está fazendo a recuperação. Mas não é só aquela, nós temos outras pontes precisando. E mais aqui em Maceió antigas, também, inclusive, mais antigas, não é? E aqui em Maceió também, não é? Preocupa, a gente às vezes passa na ponta do Salgadinho, para a gente que entende, ver que ela tem um recalque acentuado, uma delas. Tem que se fazer uma inspeção, ver se necessita de uma manutenção, não é? E muitos prédios públicos fechados. Se a gente pegar aqui a Redondeza, a gente vai ter diversos prédios públicos. Como é o procedimento inicial, senhor Dacal? Pronto, o procedimento é fazer uma inspeção com um profissional. Isso é requisitado pelo próprio prédio ou é o CREA ou a prefeitura que vai? A lei obriga os responsáveis civis a tomarem essa iniciativa. Periodicamente. Periodicamente. Vamos a um exemplo. O seu condomínio, a responsabilidade civil é do síndico. Então, lá ele precisa de uma equipe multiprofissional. Os prédios novos, inicialmente a cada 5 anos. A primeira com 5, depois vai com 5. Aí, dependendo da idade que vai aumentando, vai diminuindo essa periodicidade. Então, no caso o síndico, ele solicita a prefeitura? Ele contrata um profissional. O profissional faz, mais de um profissional, no caso de um prédio, porque você tem a parte de estrutura, a parte hidráulica. de construção, tem a hidráulica, que são atribuições do civil, tem a parte elétrica, onde tem subestação, onde tem gerador, tem a parte mecânica com elevador. Então, no caso desse, você precisa de uma equipe multiprofissional. É muito mais complexo do que se imagina, né? Então, você faz essa inspeção, ele relata o que encontrou, é uma inspeção mais no visual, a não ser que seja detectado algum problema mais sério, e ele relata, faz um laudo de inspeção, tira uma anotação de responsabilidade que é no CREA, para que, se deu um problema, quem foi o responsável pela inspeção. Nesse caso, se tivesse feito a inspeção da coberta, tivesse dito esse ano estava bom estado, e ele vai ser chamado para explicar. E ele entrega na Secretaria de Desenvolvimento Territorial, a RT protocola lá e deixa lá registrado que fez a inspeção. Baseado nessa inspeção, o que for detectado, ele poderá fazer quer dizer, obrigatoriamente ele tem que fazer um programa de manutenção. Mas aí ele pode direcionar essa manutenção. Porque a norma NBR da BNT 5674, ela prevê que todo prédio tem que ter um programa de manutenção. Né? A cada 2 anos? Qual é a periodicidade? Tem que ter um plano. É um plano. Né? Um plano. A inspeção cumpriu para a prefeitura. E no plano, ele diz
periodicidade das inspeções, até visual. Das Tem coisa que etapas, até né? o próprio porteiro pode, Tá caindo pode as olhar. pastilhas, Isso, aí por chama um exemplo. profissional, Uhum. certo? E cria um plano de manutenção. Ah, bomba, nós vamos ter manutenção periódica de tantos meses. Elevador, esse é obrigatório ter um contrato e todo mundo tem medo de despencar, aí tem. Com as empresas que detêm o mercado aqui. Subestação, gerador. Cabos. Gerador, a cada 15 dias você tem que testar para ver, fazer uma simulação de falta de energia. Então, tudo isso vem no plano de manutenção. E o síndico tem que cumprir o plano de manutenção. No caso dos prédios públicos, os gestores. Eu fui básico lá no condomínio para que o pessoal entenda. Lá os gestores têm e tem que ter um plano de manutenção e as empresas contratadas para fazer a manutenção. E no geral, em Maceió, como a gente pode avaliar o cenário? Porque tem muitos prédios antigos, até na parte baixa da cidade, que visivelmente eles não têm plano, não são inspecionados, enfim. Não, tem um prédio abandonado que eu já cansei de dar entrevista lá. A última disseram que era para ir a nível nacional. Que, por incrível que pareça, é um prédio de um órgão fiscalizador que pune gestores, que pune empresários, que pune... Qual é o prédio? Tribunal de Contas da União. Ah, na Praia da Avenida, que está se decompondo. Altamente equivocado. Praia da Avenida não, ali é Praia do Trapiche. Praia do Trapiche. Segundo o índice de corrosão altíssimo da cidade. Primeiro é Jacarecica, que está entre os maiores do Brasil. Segundo é o Trapiche Pontal. Aí você faz um projeto, um prédio metálico. Cheio de aço. E que deixa sem manutenção, que depois abandona e que não faz a demolição, que não se isola, está todo aberto. E é lindo isso. E nós engenheiros, nós empresários, nós gestores públicos, quando somos muitas vezes penalizados por coisas muito menos agravantes. Então, esse eu já cansei de dar entrevista, não vou mais. Eu vou esperar que ele caia e que Deus faça que não tenha ninguém embaixo. Porque aquilo ali é um desses casos. É verdade. O prédio que quem vai para o Litoral Sul obrigatoriamente passa por lá e vê que é uma obra, do ponto de vista arquitetônica, belíssima, porém totalmente equivocada sobre os materiais escolhidos para ela, né? Bem, a gente falou sobre prédios, mas e em relação, por exemplo, às escolas, hospitais, unidades de saúde? O que dizer? O que dizer que a gente está adiantando muito hoje, está se construindo muito unidade básica de saúde, está se construindo muito UPA, pronto atendimento, né? O governo está fazendo um grande hospital, então a gente faz tudo isso. E a manutenção? Essa é a preocupação. E as inspeções, que a gente tem que começar a cobrar. E as equipes para dar manutenção dos equipamentos. Hoje, uma das discussões nacionais mais tidas dentro do sistema chama-se a engenharia clínica. O que é a engenharia clínica? É a engenharia de manutenção de clínicas e hospitais. Então, eu trouxe um profissional de São Paulo para que desse uma palestra aqui, convidei as secretarias de saúde, convidei o gestor de hospitais. Por quê? Você precisa, dentro dos hospitais hoje, uma equipe de engenharia multidisciplinar. E permanente, Permanente. Principalmente hoje, dentro do hospital, depois dos médicos, o mais importante hoje chama-se um engenheiro eletricista e um engenheiro clínico ou eletrônico que cuida dos equipamentos. Principalmente o eletricista. Porque qualquer oscilação de voltagem ou de corrente pode mascarar um exame. E já teve gente que foi considerada cancerosa por um pico ou uma queda de tensão e que gera uma mancha no exame e que às vezes o médico lê que aquilo ali é parecido com um câncer e vai. Então, preocupa. Por quê? Porque nós estamos lá, foi o Hospital da Mulher, o hospital lá, é UPA, é isso, e a manutenção. E não se tem essas equipes permanentes, né, e multidisciplinares. O governo do Estado e a Prefeitura, e as prefeituras do interior já é histórico. Poucas têm engenheiro no seu quadro. Aqui, município, a maioria dos engenheiros se aposentaram, não tiveram a oportunidade de preparar os novos. Hoje a maioria é comissionado, entra hoje, sai amanhã, não se faz o CVEAL cumpriu um papel nesse sentido, não é? O CVEAL foi fechado equivocadamente, é uma empresa do governo, isso dá agilidade ao governo, não é?
precisava algumas atitudes gerenciais de gestão, precisava. Mas não extinguir, né? Mas não O órgão. extinguir, ele está em liquidação. Só que agora os profissionais estão voltando via justiça, porque tinha um acordo coletivo que dava uma certa estabilidade a ele por tantos anos. Mas eu propus isso, está lá em papel para o governo, para a gente repensar. Fizemos a montagem de uma nova empresa, fizemos uma proposta de uma nova empresa enxuta, certo? E para prestar serviço, principalmente para o governo e para as prefeituras, né? Isso remunerado, condignamente, né? É essa discussão que tem que ter. Pois é, e não há possibilidade de viabilizar, digamos assim, um encontro por meio, uma parceria com a AMA, com as prefeituras, representantes das prefeituras, para viabilizar isso, porque isso é uma atitude, é uma decisão fundamental para garantir a segurança dos prédios públicos. Né? Gorete, olha, o Brasil se cria muita lei. Você tem lei para tudo, não compra para nada. E uma lei tem que conversar com a outra, não conversa. Aí você vai aqui cobrar. Não, tem que ter um quadro de engenharia. Tem. Aí tem outra lei aqui que diz que o gestor só pode gastar X com o pessoal. Como é que nós vamos cobrar e fazer acordo? Como? Ah, não, aí tem que ter tanto que tem que ser do professor. Tem que ser tanto que tem que ser da saúde. Aí quando vai, não sobra. Eu, quando assumi o CREA, a despesa com o pessoal chegava a 83%, 85%. Sobrava 15% da receita do CREA para você gastar com vigilância, água, energia. Com custeio. Com custeio. Né? Então, aí vamos trabalhar como? Né? Aí, quando você tem uma empresa como a Ceveal, que é uma empresa que o governo é um acionário, como a Casal é, né? Eu acho que a gente poderia enxugar aqui, né? Investir aqui. Hoje tem um contrato temporário de trabalho, hoje tem tudo, para que a gente dê uma agilizada e uma flexibilizada nessas contratações. E hoje, essas contratações como são feitas? Não, hoje o quadro, se você for o quadro de engenheiro do Estado, hoje você tem pouco do quadro. Exceto, eu acho, o DR, que ainda tem muitos engenheiros que estão todos chegando aos 75 Quem chega anos. vem na condição de terceirizado? Vem, os que estão hoje comissionado, então os serviços são terceirizados. E tem serviço para você terceirizar que você precisa ter quem analise no quadro. Tem que ter o gestor, a representação do gestor. Na minha casa, casa, fiscaliza, a gente não pode contratar uma empresa, uma pessoa para fazer um serviço se a gente não tem a condição de inspecionar aquele trabalho, né? Então, eu entendo, até para o gestor também é muito difícil, porque eu já fui gestor público, mas aí a questão agora é de se criar prioridades. No plano geral, digamos assim, já houve uma convocação, me parece que o CREA no passado já teve reunião quando foi feita uma parceria com a prefeitura para orientar as pessoas a fazer essa manutenção nos prédios, não é? E a possibilidade de reunir síndicos nesse sentido? Nós já convidamos, já orientamos síndicos. Nós temos um manual do síndico, está disponível nas nossas redes sociais, nós temos lá, se quiser ir pegar, pode ir. Mas às vezes o interesse é mínimo. Então, a gente ou desconhecimento também, na maioria das vezes, não? E às vezes no condomínio, o que acontece? Nós moramos em prédio, sabe? Aí quando você vai aprovar um negócio que vai ter que ter uma taxa extra, onerar, e corre todo mundo. Exato. E sem falar que as assembleias registram a presença do síndico, do subsíndico se tiver 6 pessoas num prédio de 40, é uma vitória. É uma vitória, exatamente. Bem, vamos chamar novamente o nosso intervalo, o último intervalo do programa, que volta em 1 minuto. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que está acontecendo?
batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje entrevista o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, o CREA, aqui no estado, o engenheiro civil Fernando Dacal. Bem, voltando a essas questões que discutimos no bloco anterior sobre a inspeção, que deve ser permanente, porém periódica, no sentido permanente dela ter, não é, o seu tempo normal. O Brasil ainda não tem, digamos assim, uma legislação de abrangência nacional para essa questão da inspeção predial? Não, tem um projeto de lei que é do atual prefeito do Rio de Janeiro, quando era senador Crivella, em 2013. 2013? Estamos 7 anos e não conseguimos aprovar uma lei de inspeção. Né? E o que é que se impede de se ter uma legislação que é tão abrangente? É porque inclui órgãos públicos, alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que as coisas em Brasília, no Congresso, não andam no ritmo que nós, que fazemos a iniciativa privada, gostamos e queremos, né? E que a sociedade precisa. Não é? Nós estamos agora aqui mesmo resolvendo alguns pontos relativos ao problema dos bairros aqui de baixo, porque o próprio Supremo, através do CNJ, sentiu que só se saía através de sentar à mesa, que a gente vinha discutindo isso há muito tempo, todos os entes envolvidos, para que se ajustasse e tal. Porque se você for esperar pela justiça, esse povo não vai ter resposta, a sociedade vai ter... A mesma coisa é isso. Você passar uma lei, os prédios caindo, e você passa 7 anos e não tem aprovação da lei. E lembrando que essa lei municipal de 2012, já que o senhor falou, não é, do atual prefeito Crivella, em Alagoas, também em Maceió, melhor dizendo, foi apresentada pelo então vereador Galba Novaes, à época que hoje é deputado na Assembleia, né? E desde lá, quer dizer, a lei foi colocada, mas a efetivação dela ainda está aquém do que poderia ser, não é isso? É porque na época, logo depois da lei daqui, houve o problema da Boate Kiss. Né? A iniciativa foi do vereador Galba Novaes, que foi alertado pelo setor produtivo da área da engenharia, da construção civil, que havia necessidade, que estava vindo norma de desempenho para sair e tal. E ele abraçou a causa, elaborou um projeto de lei, foi aprovado e o prefeito Cícero Almeida sancionou. Numa das vezes que viemos o último problema, eu acho que foi esse, quando eu estive aqui, que a gente discutiu e tal, fizemos uma rodada no CREA, e foi pedido ao deputado Galba Novaes que se estendesse, e ele prometeu ter também uma lei estadual. Isso era importantíssimo porque abrangeria todo o Estado. Né? Então, esse problema não é só daqui. Não? Pois é, o senhor falou antes a questão da engenharia, como ela é vista no âmbito do público e do privado. O que a engenharia proporciona de bens, digamos assim, para a população, para a sociedade, na construção de escolas, de hospitais, enfim. Mas uma questão séria que pode ser maravilhosa para um gestor público apresentar uma obra como o Hospital da Mulher, não é? Uma UPA, não é? É manter as condições de funcionamento desses equipamentos, né? Claro, claro. Você falou aí da engenharia, não por eu ser engenheiro, não por eu ser presidente do CREA, mas hoje na sociedade moderna a engenharia está envolvida em todos os setores. Você está aqui vestindo um belo blazer que é trabalho da engenharia têxtil, a confecção de tecido, o sapato todo. Engenharia química, a engenharia civil, que é a engenharia de construção. Nós temos hoje engenharia de alimentos. Nós temos um belo curso da UFAL em Penedo de engenharia de pesca,
à beira do Rio São Francisco, preparando os jovens para trabalhar e projetar e planejar. Então, a engenharia, com as suas mais de 100 modalidades, ela hoje está envolvida na vida da sociedade, do seu cotidiano, em todas as situações. Na medicina, a gente não pode nem falar. Hoje você entra numa clínica e o camarada faz a leitura de todo o seu organismo para fazer um diagnóstico. Preciso, né? Então, o que a gente precisa é respeitar, né? A engenharia civil hoje é uma profissão que todo mundo entende, né? Todo mundo constrói. Qualquer leigo acha que entende mais do que um engenheiro. Como assim? Constrói sem ter um engenheiro, sem ter um arquiteto, né? Então... porque a construção envolve arquitetura e engenharia, né? Cálculo, tudo mais. O arquiteto foi para cuidar do teto, cuidar da moradia, do teto, o arquiteto ele foi preparado para projetar e para construir também. Muito mais para projetar do que para construir, porque nós somos mais para construir do que para projetar. Eu mesmo no projeto que eu vou construir para eu vender, né? A gente estava falando aqui no início de cores, aí falou do querido Pedro Cabral, e que eu digo, se ele estudou cores, eu não estudei. Se eu for projetar, eu não vendo, porque ninguém vai querer comprar. Então, são duas profissões que têm que andar juntas, casadas, da engenharia né? de construção, né? Infelizmente, houve problemas que fizeram com que se dividisse em termos de conselho, mas tem que se encarar que tem que andar juntos. Pois o senhor falou, havia o período em que o CREA reunia as categorias de arquiteto e de engenheiro, né? De engenharia, arquitetura e engenharia. E hoje nós temos o CAL, né, para os arquitetos, e o CREA continua na sua atividade em defesa da categoria dos engenheiros e agrônomos, não é isso? Agronomia. Agronomia, agrimensura, geologia, geografia e meteorologia. Esses são que do tem CREA. tudo a ver também de um trabalho integrado. Na sua opinião, essa separação não atrapalha no sentido de as categorias andarem juntas nas reivindicações conjuntas? Não, a gente tem melhorado muito, Gorete, entendeu? Porque está começando a haver entendimento. Quando eu fui eleito por CREA, foi uma mudança de paradigma muito grande, porque eu, empresário, aí você vai lá, quando você chega nas reuniões de presidente e tudo, que empresário quase não tem. Então, que veio com uma outra visão. E eu tenho um discurso dentro do sistema que hoje o mundo está mudando muito rápido. E a gente continua pensando 30, 40, 50 anos atrás. Nós temos a oportunidade de fiscalizar nós mesmos, a nossa profissão, que o governo agora está querendo trazer de volta para ele. E a gente não se moderniza. A lei do engenheiro é de 66. Né? Não se admite um conselho de engenharia ter uma eleição, que agora provavelmente vai ser no voto do papel, quando poderia ser na internet. Por quê? Por interesses políticos. Entendeu? Então, ou a gente evolui, ou a gente vai ficando. Eu vou sair daqui e o mundo já mudou. Eu chegar em casa, meu filho já está com outra coisa. Bem, já que falou em eleição, o mandato da sua gestão termina agora em dezembro, em dezembro deste ano, né, 2020, este ano. E que balanço pode se fazer a essa altura, né, do que o que foi o trabalho maior, o enfrentamento maior até então na gestão do CREA, tendo o senhor à frente? Primeiro foi a gente trazer a valorização profissional, que é um trabalho árduo, né? Segundo, nós conseguimos recuperar a história da engenharia, que não se admite um professor Fernando Gama, um professor Vinícius, você pergunta essa turma jovem... Vinícius Maia Nobre. Professor da universidade, professor Vinícius Maia Nobre, professor Fernando Gama, professor Jalba Tavares Lira, professor Abel Tenório. Esses nós conseguimos trazer de volta para mostrar à sociedade que a gente tinha uma história na engenharia. Professor Abel, que deu uma contribuição inestimável nessa questão lá do bairro do Pinheiro, né? Inestimável, é uma das maiores capacidades aqui em Alagoas, nessa parte de hidrologia, aqui em Alagoas. E geologia também, né? Que ele no tempo foi formado, até avançava mais do que a gente nesses estudos.
E outros, que me perdoe aqui se eu esqueci. Então, isso a gente trouxe para começar a garantir a valorização profissional. Outra coisa que foi uma dificuldade tremenda foi a gente dar sustentabilidade, tratar o CREA como uma empresa. E o CREA hoje é sustentável, o CREA de Alagoas é sustentável. E se fazer respeitar nacionalmente, né? Porque é um estado do tamanho de Alagoas. E a gente não fazia se respeitar, então essa aí a gente teve, inclusive, que bater algumas vezes na mesa e pedir respeito. Como se respeitar, traduzindo nacionalmente? Traduzindo e levar o CREA de Alagoas às grandes discussões nacionais. Então, hoje a gente tem um espaço, hoje nós somos ouvidos a termo nacional. Isso vai ser de responsabilidade agora do nosso sucessor manter, né? Há, digamos assim, hoje uma tranquilidade nessa questão de sucessória? Hoje a minha preocupação, eu não sou candidato, eu sou presidente do CREA até por força da legislação, não é? Tenho meu candidato, vou assistir à eleição, eu só tenho uma preocupação, que aquilo ali não seja usado como trampolim político, que aquilo ali não seja usado para os interesses pessoais. Eu abandonei a minha empresa, fiquei ao lado da gestão dela por 5 anos, já vou para o 6º. Não participei, a não ser no serviço que eu sou específico, quase único aqui em Alagoas, de licitações, respeitei os colegas, então a gente quer que isso aí continue. E que continue o CREA sendo sustentável. É lamentável você ouvir de um servidor do CREA, porque ele ganhava um pouco mais, não ter recebido em dezembro o seu salário, o seu 13º. Então, nós fizemos isso pensando no servidor, pensando no profissional. Então, a gente espera que seja dado continuidade. A participação do CREA, como se avalia dentro das ações da Frente Parlamentar Mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento, lá na Câmara, no Congresso Nacional? Na retomada dessa frente parlamentar, há alguns anos atrás, quando você falou que a nível nacional, a respeitabilidade do CREA. O líder da frente parlamentar foi indicado pelo CREA Alagoas, foi o deputado Ronaldo Lessa, que reiniciou um trabalho, né? E que continua agora com o deputado Leônidas do Ceará, mas que mostra que o CREA de Alagoas tinha... E fomos muito felizes, né? Porque passamos praticamente 2 anos do nosso mandato, tendo 2 ministros de Estado, né? Isso para Alagoas, em 2 pastas importantíssimas, principalmente para a engenharia e o transporte. Né? A semana oficial, digamos assim, da engenharia e agronomia, que anualmente é realizada, qual é a expectativa assim, vai haver este ano, naturalmente, em agosto deste ano? Agosto, em Goiânia, um tema muito bom, a discussão vai ser modernização das cidades, cidades inteligentes. Nós estamos propondo levar 2 palestras para Goiânia. Uma é um projeto que eu fui cobrado para levar, que eu creio que a gente deve aprovar, que tem que aprovar na comissão, que é o projeto Vida Nova nas Grotas, né? E já convidamos o secretário Maurício Quintela, ele se propôs aí a apresentar o projeto em Goiânia, e estamos tentando levar uma discussão que tem um jovem profissional da administração aqui, que não é engenheiro, mas que tem tido um trabalho brilhante nas redes sociais com cidades inteligentes, que é o Ricardinho Santa Rita. Né? Eu não sei como é que vai impactar, que ele é candidato aí, pré-candidato a prefeito, mas eu acho que a gente precisa dar uma oportunidade a ele lá ouvir sobre cidade inteligente. Bem, senhor Fernando Dacal, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim e aí cabe agora, se for de sua vontade, fazer algumas considerações. Não, Goreto, só agradecer, né? Nós ontem fomos surpreendidos com o convite e eu disse ao Vinícius que a gente mudava a agenda e vinha, né? A gente é sempre bem recebido aqui, é uma entrevista boa, é muito bom dar uma entrevista, quando a gente dá uma entrevista a um jornalista inteligente, um jornalista que conhece, né? Porque facilita, né? Obrigada. Então, a gente está sempre às ordens. Se você chamar, pode contar com a nossa presença. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.